Urgente, o Copom acabou de decidir, a Selic continua em 15%. Essa decisão preocupa demais o governo e até um monte de especialistas. Vou mostrar hoje para você o que o Banco Central está enxergando para ter tomado essa decisão e também o que isso significa para a economia e, mais importante, para os seus investimentos. Fica por aí. Fala, meu amigo dinheirudo. Sim, a Selic manteve, Brunão. Manteu? Que é a conjugação correta do verbo, pelo menos lá na Faria Lima. Amplamente esperado pelo mercado. Ontem, as opções de Copom, sabia que tem isso? Tem. Estavam em mais de 98% cravando essa linha da manutenção. É tipo a bet. Isso que eu ia falar, no Brasil deve ter até bet. Tem bet no mercado financeiro regularizado e tudo mais. Sim, você pode também apostar se a Selic vai subir, se vai cair ou vai manter. Eu não recomendo, né? Mas enfim, ultimamente esse papo aí tá dando um monte de dor de cabeça. A gente tá vendo uma queda de braço de peixe grande. Os bancos, por exemplo, pressionam o Banco Central para não cortar a Selic. Pelo menos é o que o Haddad falou. Do outro lado da briga tá claro o próprio que diz que cortaria os juros se fosse diretor do Bacen. Ele até argumenta que a Selic deveria cair por conta da melhora nos dados de inflação. De acordo com o Haddad, uma taxa de juros real de 10% no Brasil não faz sentido. Essa taxa que ele falou aí é a taxa nominal menos a inflação. É o que entra de fato de dinheiro no bolso, né? Ele disse que não tem como sustentar 10% de juro real com a inflação andando em 4,5% e completou. Você vai sustentar um juro de 15% em nome de quê? Sobre a melhora nos dados de inflação, isso até é verdade, pelo menos nos dados oficiais, né, Bruno? O IPCA. Conta aí nos comentários se o supermercado seu aí pode ver esses números na prática. As projeções de inflação caíram pela sexta vez seguida, de acordo com o último Boletim Focus. 6 semanas atrás, a projeção havia se mantido por 2 semanas seguidas. Mas, no geral, as projeções vêm caindo desde março. Agora a perspectiva é que a gente feche o ano ali no topo da meta, né? 4,55 ali beirando o topo. Ou seja, a perspectiva melhorou, Bruno? Até que melhorou. Mas tem uns poréns aí que você precisa entender. A coisa não é tão simples quanto o Haddad faz parecer, não. Calma aí, que a gente já vai destrinchar esse abacaxi por aí. Mas ainda sobre a briga da Selic, do lado do Haddad, estão claro quem, Bruno? Quem? Os sindicalistas que protestaram. De vez em quando eles fazem uns protestos por aí. Eles falam que a alta taxa de juros acaba prejudicando o investimento na indústria e o consumo porque os preços sobem e isso acaba atingindo também a geração de emprego. Um desses líderes aí, o Juruna, claramente não é um inscrito aqui do nosso canal, Bruno. Não deve ser. Ele acha que a taxa de juros faz os preços subirem, sendo que primeiro os preços sobem porque o governo desvalorizou a moeda e só então vem o remédio, né, os juros, para tentar controlar o estrago causado pelo governo. Ele também disse que quanto mais baixos forem os juros no nosso país, as condições econômicas serão melhores para a produção, para o emprego, para o consumo. Em condições ideais de temperatura e pressão, é justamente isso aí que ele falou mesmo. O grande problema é, enquanto o governo não parar de causar a inflação, de que jeito o Banco Central vai deixar os juros mais baixos, hein? Mas a inflação está baixa. Não é esse o único ponto que o BC leva em conta. Ele considera o futuro, já a gente vai falar sobre isso. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma Selic alta, mas sem atingir o resultado esperado, que é controlar a inflação. A lógica sempre foi essa, né? O Bacen aumenta a Selic, a inflação cai. E aí o Bacen abaixa os juros. Só que ultimamente as coisas estão bem mais complicadas que esse lance aí, né? Porque a inflação não cai nem se mantém baixa enquanto a Selic está alta. O Banco Inter até publicou um relatório no mês passado explicando por que isso está acontecendo. Olha só, esse relatório traz algumas explicações aí bem interessantes e já eu falo para você. Mas antes, quero falar com você que é investidor. Eu tenho usado uma plataforma, a gente sempre fala aqui, né, Bruno? Para analisar as ações que eu vou comprar e te contar, viu? Ela é completa, tem todas as informações que eu preciso para fazer uma boa análise fundamentalista. Estou falando do Investing Pro, tem um monte de recursos lá, mas o que eu mais gosto são esses aqui, ó. Quando você vai em filtro no menu lateral, tem como você analisar todos os números das empresas, tudo organizadinho ali em abas como visão de mercado, risco, retorno, saúde, dívida.
E algumas dessas abas aí incluem até gráficos que te ajudam a entender melhor a situação da empresa. Outra funcionalidade que eu gosto bastante é o ProPix IA, que é lá que fica a carteira Melhores Ações Brasileiras, por exemplo, e outras carteiras montadas com a ajuda da inteligência artificial, organizadas ali por país, e que, por sinal, vem ganhando com folga dos índices, dos benchmarks. Por exemplo, essa que eu falei do Brasil, vem batendo com folga o Ibovespa. Esse é o gráfico de um ano e olha aí como ficaria desde 2015. E olha que o Ibovespa está batendo recorde. Então, agora, né, mesmo assim, em um ano, no curto prazo, ela ainda bate, bem isso lembrado. E é muito massa também a parte de ideias. Lá você consegue ver as carteiras de investimentos de investidores como Warren Buffett, Bill Gates, Ray Dalio, além de outras carteiras criadas com base em critérios muito interessantes, tipo a Founder-Led, que reúne empresas lideradas por seus fundadores. Esse tipo de empresa costuma se beneficiar muito da paixão de quem está liderando, saca? Outra carteira que está aqui nessa lista é a de campeãs de dividendos. Aqui, o critério é listar as empresas que pagaram dividendos crescentes por pelo menos 25 anos seguidos. Essa plataforma é completa demais e não dá para a gente falar tudo aqui. Faz o seguinte, ó, vai no link que está no primeiro comentário e aproveita a maior promoção do ano para você assinar o Invest in Pro. São, sabe quanto, Bruno? Quanto? 55% de desconto da Black November, mais 15% de presente para você que é inscrito aqui no nosso canal. Imperdível. Meu amigo, o retorno que o Invest in Pro pode proporcionar para você compensa muito o investimento que você pode fazer nessa ferramenta. Então, não deixa passar a oportunidade de você assinar o Invest in Pro com 70% de desconto. Vai no link da descrição do primeiro comentário. Olha só, quando se sobe os juros, um dos efeitos esperados é a valorização da moeda. Afinal, os juros altos atraem dólares para o país, o famoso carry trade. O cara toma emprestado lá no país dele de juros baixos para investir em um de juros altos como o nosso. Beleza, né? Isso explica a correlação entre juros reais no Brasil e a cotação do real em relação a outras moedas da América Latina. Uma correlação que existiu até por volta ali de 2023 e que hoje não existe mais. A grande questão é por que essa correlação deixou de acontecer, né? O relatório traz uma explicação bem legal. Ele diz que a causa pode ser a preocupação do mercado com o quê, Bruno? Com os gastos do governo. A gente vem falando bastante isso. Então, e como que é que se resolve esse problema da falta de credibilidade do governo? Administrando receitas, despesas com responsabilidade. Aí eu te pergunto, você vê alguma possibilidade do governo passar a fazer isso? Eu ia falar que você podia votar melhor também, né? Inclusive, é o ano eleitoral que complica muito esse lance aí de austeridade fiscal, né? É, mas as opções estão meio difíceis também. E já começaram as eleições e não te avisaram por aí, viu, meu amigo? Eu também não vejo essa possibilidade. Tá, e olha que interessante o que a conclusão do relatório do Inter mencionou. Mais harmonia entre as políticas monetária e fiscal permitiria a convergência da inflação para a meta e a ancoragem das expectativas. Percebe o que isso quer dizer? Precisa haver uma cooperação política das políticas monetária e fiscal, ou seja, o Banco Central faz a parte dele aumentando os juros e o governo faz a parte dele gastando com sabedoria. Isso sim baixaria a inflação e permitiria o corte nos juros. Faz não, deveria fazer. Deveria fazer. Até porque se o BC pisa no freio e o governo acelera, você já viu como é que o carro dá aquele drift, né? Aquela patinada e não sai do lugar. A gente gosta de falar, inclusive, do Planalto, né, Bruno? Mas os deputados e senadores também não ajudam nada nesse lance aí de economia, né? Na verdade, não tem novidade nenhuma no relatório aí do Inter. O que eles disseram é o que os economistas já vêm falando há muito tempo. Sem corte de gastos, não tem como controlar a inflação. E ainda tem um agravante, né? Se juntar os juros altos com a falta de corte de gastos, a crise fiscal só piora. Isso porque a situação do governo fica parecida com uma pessoa ali que está devendo muito no cartão de crédito, né? Se ela não consegue pagar a fatura, os juros começam a acumular sobre juros, fazendo a dívida crescer num ritmo que dá vontade do quê? De sentar no meio frio e chorar. E outra, né? Ninguém quer investir no quebrado, né? Pois é, meu amigo, é um problemão. E o governo já está endividado e os juros altos aumentam o valor que o governo precisa pagar para quem investe em títulos públicos. E aí você já viu, né? Bola de neve, do mesmo jeito que acontece com o cartão de crédito. Só que o governo não senta no meio fio para chorar.
Isso quem faz é a gente, né? Até porque o governo, a conta quem paga é a gente, é o povo, mais especificamente a parte mais pobre da população que acaba sofrendo mais. Falei disso, inclusive, nesse vídeo aqui em cima, né, Bruno? Que a gente falou de como eram os produtos lá nos anos 90 e como eles pioraram justamente por causa da inflação. Produtos como os chocolates, que hoje são uma papa de gordura e açúcar. Bom, havia uma esperança de corte na Selic em janeiro do ano que vem, mas para alguns essa esperança já era. Talvez esse corte demore um pouco mais. E sobre 2026 as opiniões estão variando bastante. Tem economista que acredita que os juros não vão cair significativamente em 2026 e também tem outros dizendo justamente o contrário, que haverá sim uma queda brusca no ano que vem. Já o Boletim Focus, que traz uma média das projeções do mercado, traz uma expectativa, olha só, 12,25% ano que vem, 2027 10,5% e 10% para 2028. Prevê Selic em 2028, falar para você, viu? Parabéns. Se você está curioso sobre o impacto da Selic nos seus investimentos, o diretor do Goldman Sachs diz que a bolsa deve subir 12% em 3 meses e 25% em 6 meses depois do corte da Selic. E ele também acredita que o dólar deve cair para 5,10 nos próximos 6 a 12 meses. Haja chute, hein? E otimismo, eu diria também. E tem um ponto de atenção aqui, cuidado para não tomar suas decisões de investimento só com base no que está acontecendo agora. Tem que olhar o futuro. E o motivo é muito simples, a Bolsa bateu recorde essa semana, o Brunão falou, a gente já falou aqui também nos nossos vídeos do jornal e mais para trás ainda, os juros futuros caíram, que é o que manda no jogo, pelo menos com relação ao ano passado. O pessoal não se ilude só com renda fixa, a Bolsa vai reagindo conforme o pessoal entende esse movimento, né? A maioria está cega, presa só na renda fixa, o institucional já percebeu faz tempo que tem algo para acontecer na Bolsa e já está acontecendo, né? Por isso que eu não gosto dessa ideia de giro, você ficar comprando e vendendo. Agora é hora da Bolsa, é hora da renda fixa, você vai pagar imposto de renda, taxa e no fim você fica sem nada. Quem aloca com consciência está investindo sempre com uma carteira diversificada. Inclusive, se você precisar de ajuda, estamos por aqui na nossa consultoria de investimentos credenciada na CVM, a Lumen, link também no primeiro comentário. Agora conta aqui para mim, quais são as suas apostas para Selic o ano que vem? E aquele comentário que o Bruno coloca para você responder no final de todo o vídeo, que ele não sabe qual é. Me conta qual que é o seu otimismo em corte de juros do ano que vem, sendo que tem eleição e que os gastos geralmente vão lá para cima, a torneira abre. Eu acho que é essa certeza que todo mundo tem. Eu até complemento sua pergunta, Bruno. O candidato que ganhar o ano que vem vai reverter esse jogo? A Selic vai começar a cair? Deixa seu comentário aqui. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.